tudo bem? Ontem eu recebi uma mensagem de um aluno do interior de São Paulo e eu achei muito interessante, porque ele disse para mim que ele já tinha lido a respeito de tipo congruente e tipo incongruente e já tinha lido mais de um autor a respeito desse tema e ele de fato não conseguia entender a diferença entre tipo penal congruente e tipo penal incongruente. Eu andei refletindo a respeito desse questionamento, trocamos algumas mensagens e ele acabou entendendo então a diferença entre tipo penal congruente e tipo penal incongruente. Eu percebi, pela conversa que eu tive com esse aluno, que a dúvida dele existia e ele não conseguia esclarecer essa dúvida porque ele não conseguia compreender muito bem o tipo penal e os elementos do tipo penal. E para você entender bem a diferença entre tipo penal congruente e tipo incongruente, você precisa entender bem os elementos do tipo penal e o que é o tipo penal. Porque na verdade, a diferença entre tipo congruente e tipo incongruente, ela está inserida, essa diferença, nos elementos do tipo penal. E daí, se você não entende bem o que é o tipo penal e como ele é composto, você realmente passa a ter dificuldade de entender a diferença entre tipo congruente e tipo incongruente. Então hoje eu vou concentrar em explicar um pouquinho a respeito de tipo penal, mas o objetivo final não é falar de tipo penal, o objetivo final é explicar a diferença entre tipo penal congruente e tipo penal incongruente, mas que é necessário antes entendermos a estrutura do tipo penal para a gente entender então a diferença entre esses dois tipos penais, congruente e incongruente. O que é o tipo penal? O tipo penal é o modelo legal do comportamento proibido, compreendendo as suas características objetivas e subjetivas. Então o tipo penal ele tem uma finalidade principal, que é descritiva. Ele tem a finalidade de descrever a figura criminosa. Então, o tipo penal, ele descreve a conduta criminosa. Nós temos, por exemplo, o tipo penal de homicídio previsto lá no 121 do Código Penal. E esse tipo penal, ele tem essa finalidade de descrever essa conduta proibida, matar alguém. Temos o tipo penal do artigo 155, que traz o furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra. Então vejam que a finalidade principal do tipo penal, ela é descritiva. Ela tem a finalidade de descrever a conduta proibida. E ela descreve a conduta proibida com todos os elementos. Outra coisa importante no tipo penal é que o tipo penal ele indicia a ilicitude. Se existe uma conduta prevista no tipo penal como proibida, significa dizer que aquela conduta ela é, em regra, antijurídica, ela é, em regra, ilícita. Por quê? Porque se está prevista no tipo penal como uma conduta proibida, significa dizer que aquela conduta proibida é ilícita. A conduta prevista como proibida no tipo penal, ela só não vai ser antijurídica, só não vai ser ilícita se existir uma excludente de ilicitude. Então, se eu tenho o tipo penal do 121, que descreve o homicídio, matar alguém, essa conduta, matar alguém, eu posso tranquilamente entendê-la como ilícita. Em regra, essa conduta, matar alguém, é ilícita. Essa conduta prevista no tipo penal como proibida, ela só não vai ser ilícita se existir uma excludente de ilicitude amparando essa conduta inicialmente proibida. Então, se A atira e mata B, a princípio eu posso dizer que esse fato é típico, porque está previsto no tipo penal de homicídio, e posso também dizer que esse fato é ilícito. Esse fato só não é ilícito se existir uma excludente de ilicitude, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito. Agora vamos entender um pouco, já sabemos o que é tipo penal, destacamos que a finalidade principal do tipo penal é descritiva e também, por consequência, tem uma finalidade indiciária, já que o tipo penal indicia a ilicitude. Agora vamos entender a composição do tipo penal. Se o tipo penal tem a finalidade primordial de descrever a conduta proibida, o tipo penal tem que descrever a conduta proibida com todos os seus elementos.
Daí se dizer que o tipo penal, ele descreve o crime com todos os seus elementos. E aqui nós podemos destacar elementos de natureza objetiva e elementos de natureza subjetiva. O que é um elemento objetivo do tipo penal? O elemento objetivo do tipo penal são aqueles elementos relacionados ao fato criminoso, não é? E o elemento objetivo, ele pode ser de duas naturezas. Ele pode ser um elemento objetivo descritivo e elemento objetivo normativo. O elemento objetivo descritivo, ele não necessita de valoração por parte do juiz ou por parte do operador do direito. Ele é percebível pelos sentidos: visão, audição, olfato, tato. Então, esses são os elementos objetivos descritivos, não necessitam de valoração por parte do juiz. Então, eu vou dar um exemplo. Quando o tipo penal do 121 diz matar alguém, você consegue perceber o que é o alguém pelos sentidos. Alguém é um ser humano. Então, matar alguém é matar um ser humano. Você não necessita de valoração por parte do operador do direito para saber se A atirou e matou B, se B é um ser humano ou não é um ser humano. Então, isso é percebível pelos sentidos: tato, olfato, audição, paladar. Além dos elementos objetivos descritivos, nós temos os elementos objetivos normativos. São aqueles que necessitam de valoração por parte do juiz. E essa valoração por parte do juiz ou do operador do direito, ela pode ser ao menos de três aspectos: valoração jurídica, valoração técnica ou uma valoração decorrente de regras de experiência, né? Algumas vezes o juiz vai ter que fazer uma valoração técnica a respeito de de uma determinada ocorrência. Vamos imaginar o crime de infanticídio: a mãe que durante o parto ou logo após mata o filho estando a mãe em estado puerperal. O estado puerperal é um elemento objetivo normativo do tipo penal, necessita de valoração técnica. Então, o que o juiz vai fazer? O juiz vai chamar um perito e o perito vai fazer uma análise nessa mãe para saber se ela estava em estado puerperal, um estado psicológico abalado. Se a mãe estava em estado puerperal, isso vai ser revelado através dessa perícia técnica. Então, vejam que o estado puerperal é um elemento objetivo normativo que necessita de valoração técnica. O furto, ele é mais grave se praticado durante o repouso noturno. E o que é repouso noturno? Repouso noturno é um elemento objetivo normativo porque necessita de uma valoração por parte do juiz. O juiz vai ter que fazer uma valoração, neste caso, para o repouso noturno, a partir das regras de experiência. Essa comunidade costuma se deitar para dormir a que horas? A partir disso, o juiz vai identificar se é repouso noturno ou se não é repouso noturno. E além dos elementos objetivos, normativos e descritivos, nós temos no tipo penal os elementos subjetivos. E aí nós temos aqui elemento subjetivo porque é ligado à vontade do agente, não mais ao fato criminoso como os elementos objetivos, mas aqui à vontade do agente. E aqui eu posso destacar o dolo, não é? Consciência e vontade, relacionado, portanto, à vontade do agente, ao sujeito criminoso, ao agente criminoso. E além do dolo, nós temos também o elemento subjetivo especial do injusto, chamado também de dolo específico. Muitas vezes o tipo penal exige como se fosse dois dolos. Um a gente chama de dolo, o outro a gente chama de dolo específico para diferenciar do primeiro dolo. Eu tenho como exemplo de um tipo penal que descreve, além do dolo, outro dolo chamado de dolo específico, o crime de furto: subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então vejam, o crime de furto ele exige o dolo 1, que é subtrair coisa alheia móvel, mas não basta isso, tem que ter, além do dolo, tem que ter o dolo específico de subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem. Então veja que o furto exige, além do dolo de subtrair coisa alheia móvel, exige também que essa subtração seja feita para si ou para outrem. Então existem aí dois dolos. A doutrina chama de dolo o subtrair coisa alheia móvel, e o segundo dolo de dolo específico, ou também chamado de elemento subjetivo especial do injusto, né? O dolo específico.
Então, sabemos então agora a composição do tipo penal. Tipo penal descreve o comportamento proibido com todos os seus elementos objetivos e subjetivos. Sabemos que o tipo penal, então, ele tem essa composição de elementos objetivos e subjetivos. Elementos objetivos ligados ao fato criminoso. Esses elementos objetivos podem ser de duas naturezas: elemento objetivo descritivo, que não necessita de valoração por parte do juiz, elemento objetivo normativo, que necessita de valoração por parte do juiz. Já destaquei que essa valoração pode ser feita de três formas: valoração jurídica, valoração técnica e valoração decorrente de regras de experiência. E além do elemento objetivo, nós temos o elemento subjetivo do tipo, que é o dolo, e também, para alguns casos, um outro dolo, chamado pela doutrina de dolo específico, ou também de elemento subjetivo especial do injusto. Entendida a estrutura do tipo penal, agora a gente vai avançar para entendermos o que é o tipo congruente e o tipo incongruente. O tipo congruente é quando exige uma exata correspondência entre o elemento objetivo do tipo penal e o elemento subjetivo do tipo penal. Uma exata correspondência entre a parte objetiva do tipo penal e a parte subjetiva do tipo penal. Vou dar um exemplo: o homicídio. O que o tipo penal exige? Matar alguém. E quando o agente criminoso quer matar, ele age com dolo de homicídio. Então vejam que se A, com consciência e vontade, mata B, existe uma exata correspondência entre o tipo objetivo, que descreve matar alguém, e o tipo subjetivo, que exige o quê? O dolo de matar. Então, neste caso, existindo uma exata correspondência entre o tipo objetivo e o tipo subjetivo, ou em outras palavras, entre os elementos objetivos do tipo penal e o elemento subjetivo do tipo penal, havendo essa correspondência, nós temos o que se chama de tipos congruentes ou tipos coincidentes. Coincidente porque exige a coincidência do elemento objetivo com o elemento subjetivo. Agora, o que é o tipo incongruente? O tipo incongruente é quando não existe essa exata correspondência entre os elementos objetivos ou entre a parte objetiva do tipo e os elementos subjetivos ou a parte subjetiva do tipo penal. Vou dar um exemplo. Imagine um crime de lesão corporal seguida de morte. O tipo objetivo exige lesão corporal seguida de morte. Agora, o sujeito que comete, o agente criminoso que comete o crime de lesão corporal seguida de morte, o agente criminoso, ele tem o dolo de causar lesão corporal. Ele não tem o dolo de causar a morte. A parte subjetiva do agente, o elemento subjetivo do agente, o dolo do agente, é de causar lesão corporal em outra pessoa. Ele não tem o dolo de matar, ele tem um dolo apenas de lesionar. Então vejam que aí já há uma incoerência, uma falta de correspondência entre a parte objetiva do tipo, que exige lesão corporal seguida de morte, e a parte subjetiva do tipo, que o dolo do agente no crime de lesão corporal seguida de morte é apenas o dolo de causar lesão, não é o dolo de matar. Então vejam que o tipo objetivo ele é maior do que o tipo subjetivo. Então não há uma coincidência entre os elementos objetivos descritivos do tipo penal e o elemento subjetivo. O tipo objetivo exige lesão corporal seguida de morte e o tipo subjetivo exige o dolo de lesão corporal. A morte vem através da culpa, né? A gente tem aqui no crime de lesão corporal seguida de morte um crime préter-doloso, que a gente tem uma conduta base dolosa e um resultado qualificador culposo. Então perceba que a parte objetiva do tipo ela é maior, lesão corporal e morte, do que a parte subjetiva. A parte subjetiva diz respeito apenas à lesão corporal. Então não há uma coincidência, portanto não há uma congruência entre a parte objetiva e a parte subjetiva do tipo penal. Daí se dizer que os crimes qualificados pelo resultado, né, os crimes, neste caso crime préter-doloso, são crimes incongruentes.
em que a parte objetiva é maior ou menor do que a parte subjetiva, mas nunca haverá correspondência num crime pré-ter-doloso, nunca haverá correspondência, pelo menos no pré-ter-doloso, nunca haverá correspondência entre a parte objetiva e a parte subjetiva, porque a parte objetiva exige mais do que a parte subjetiva, já que a parte subjetiva nós temos a conduta base dolosa e o resultado qualificador culposo. Então, essa é a diferença entre tipo congruente e tipo incongruente. Tipo congruente, há uma exata correspondência, coincidência entre o tipo objetivo e o tipo subjetivo. Tipo incongruente, não há uma coincidência entre a parte objetiva do tipo penal e a parte subjetiva do tipo penal. A parte objetiva pode ser maior ou menor do que a parte subjetiva, mas nunca será coincidente. Daí se dizer que trata-se de tipo incongruente. Eu espero que eu tenha colaborado para os seus estudos de direito penal e, tendo alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem. Um grande abraço.